Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo, anunciou na última semana que grandes festas conhecidas pelos paulistanos como Carnaval e Réveillon voltarão em 2022. Mas para especialistas, o Brasil ainda não está com a pandemia controlada e não é possível fazer planejamentos de aglomerações para o ano que vem. A reportagem é de Larissa Borer. Segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil registrou no último domingo 830 mortes e 27.783 novos casos de Covid-19. Embora a média móvel de óbitos esteja caindo nas últimas 2 semanas, os casos de pessoas contaminadas e mortes por coronavírus no país ainda são elevados. Na semana passada, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, considerou que, por conta da redução no número de leitos de UTIs utilizados por pacientes infectados pela Covid-19 na cidade, já é possível planejar o Carnaval e o Réveillon em 2022, 2 das principais festas que mais atraem turistas para a capital. Na avaliação do médico de família no sertão pernambucano e integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, Aristóteles Cardona Júnior, ainda é muito cedo para pensar em planejar aglomerações. Para o Dr. Cardona, os países que já começaram a promover eventos com a participação do público seguem uma série de medidas e disponibilizam de estrutura que o Brasil não possui. Eu acredito que é muito cedo ainda para a gente pensar e começar a planejar aglomerações em nosso país. Mesmo quando a gente para e analisa a situação de países que estão em situação mais confortável que a nossa, a gente vê que o cuidado ainda é muito presente, no dia a dia, nos discursos, nos planejamentos de atividade. A gente viu agora, por exemplo, jogos da Eurocopa, em que já contou com a participação de público, mas dentro de todo um planejamento, considerando também toda uma estabilidade que a gente ainda não tem em nosso país. Infelizmente, dada a característica da pandemia por aqui, preciso reforçar isso, ainda é cedo para a gente falar, começar a planejar de fato aglomerações. Mesmo que em algumas cidades a vacinação imunizante contra o coronavírus já esteja mais avançada, para o médico Aristóteles Cardona, não é possível afirmar que a pandemia esteja controlada no Brasil. É preciso ter em mente que a pandemia ainda não está controlada em nosso país. E durante todo esse período a gente viu oscilações acontecerem e podemos estar diante disso. Na realidade, basta a gente olhar o que está acontecendo em outros países, que, repito, estão em situações mais confortáveis, inclusive de vacinação, e que estão voltando a ter o crescimento de casos, como a Europa, a gente tem visto vários países, Portugal, Espanha, Inglaterra, a gente tem visto esses países, por exemplo, que já estão apresentando uma nova curva mais recente aí da média de casos diários, e isso nos chama a atenção, porque são países que estão avançando bastante, ou muito mais do que a gente em vacinação, mas ainda assim estão enfrentando isso. Então, a gente aprendeu ao longo desse período todo que é preciso ver o que está acontecendo em outros países e não temos nada absolutamente que nos aponte para uma situação de tranquilidade e muito menos falar em pandemia controlada em nosso país. A médica Lígia Bahia, especialista em saúde pública e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lembra que os cuidados precisam continuar, mesmo que até o final do ano a grande maioria da população brasileira esteja vacinada. Segundo a doutora Lígia, é preciso levar em consideração também que esses eventos atraem não apenas pessoas de outros estados, mas também de outros países, o que pode aumentar o contágio das pessoas com as variantes do coronavírus. Por mais que a população esteja já totalmente vacinada, a maior parte da população esteja vacinada, a gente não vai poder ter descuidos de aglomeração. O Brasil continua sendo um caso extremamente perigoso, A gente tem uma situação muito perigosa, muito explosiva. A gente já experimentou essa sensação, diminuiu, vai acabar, etc. Não corresponde à realidade, Qualquer aglomeração, especialmente grandes aglomerações, o Carnaval ele é uma grande aglomeração, as festas de Réveillon são uma grande aglomeração, pode significar um aumento da transmissão do número de casos e do número de óbitos, Principalmente, porque tanto o Réveillon quanto o Carnaval, eles propiciam migrações também, internas e externas,
Então, ainda uma grande circulação de outras variantes do vírus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.